falar de mim, tá bom? Alguém pode dizer, não, mas comigo aconteceu outra coisa. De mim, na minha experiência pessoal, é por causa do orar em línguas mais. Então, assim, eu passei esses anos, esses 19 anos orando em línguas. E eu fui experimentando uma unção maior, depois maior. É verdade, Foi pastor, crescendo. Foi crescendo. É verdade que parece que Deus tem um tempo que ele muda a gente de nível. E eu cresci alguns níveis nesse sentido, tá? É verdade isso. Agora, se eu puder dizer para você de maneira bem clara por que isso aconteceu, eu não consigo negar que foi a oração em línguas e o jejum, tá? Jejuar me deixou mais sensível, né? Eu não fiz uma barganha, eu jejuei e Deus me deu mais unção. Não foi isso, eu não quero que ninguém me entenda mal, tá? Senão alguém vai escrever lá, jejum agora vai troca. Não é disso que eu tô falando. Mas é claro que o tempo de consagração, de jejum e oração leva você para esse lugar de um nível maior. Então, orando em línguas, pastor, orando muitas horas em línguas, eu aumentei a unção. Eu aumentei no meu andar na unção. Então, eu passei de um nível para outro, de outro para outro, e agora eu tenho andado às vezes eu recebi a unção orando e às vezes pregando. Às vezes eu não estou nem orando e vem a unção. Eu passei ontem à tarde resolvendo coisas e a unção o dia todo comigo. Sentindo essa unção. Sentindo. O dia todo. Não estava nem ministrando nem nada. Não, eu estava resolvendo coisas, vendendo e comprando carro, né? Vendendo meu carro e comprando outro, no caso. E negociando. E eu sentindo toda aquela unção. Entende? Então, assim, eu orei ontem, orei um pouco. No dia anterior, eu orei muito. Né? No sábado, por exemplo, orei muito. Mas ontem. Não, calma aí, ontem foi segunda. Então, deixa eu me localizar. Essa semana passada inteira, eu orei muito em línguas, mas muito. Semana passada inteira. Até domingo. Orei muito em línguas, tá? Então, a unção veio forte nos cultos, eu preguei muito também esses dias. Então, a unção veio forte nos cultos. Na segunda-feira, eu orei de manhã, orei um pouco em línguas de manhã, né? E depois fui resolver minhas coisas, que eu contei agora. E enquanto eu estava resolvendo as coisas, essa unção estava ali o tempo todo e foi até a noite comigo. Foi até a noite. Acordei hoje de manhã sentindo um pouco dela ainda, dessa unção. Então, assim, eu comecei a perceber que não só tinha aumentado, como ela estava ficando mais tempo comigo. Entendeu? Então, a unção tem ficado, pastor, mais tempo comigo. E até ficado, sem ser no momento, você disse que só em culto ministrando. Agora não mais assim, agora, às vezes, como eu disse, resolvendo coisas, a unção ali, presente, né? Claro que não tão forte quanto o culto, né? Mas eu tava ali sentindo ela, sentindo tangível, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Sentindo a unção tangível. Então, eu tenho experimentado isso, pastor. Isso. Você falou oração em línguas que ora muito. E o jejum você faz como? Uma vez por semana ou não tem como? Você tira uma semana às vezes? Eu acabo jejuando. É certo que todas as vezes eu faço uma vez por semana. Mas tem vezes que eu ponho mais dias, mais vezes. Tem vezes que eu tiro como uma refeição só durante o dia, né? Então eu vou fazendo assim. Só que eu gosto de fazer uns jejuns longos também. Né? De 3 dias, jejum de 5 dias, sabe? Eu gosto de fazer alguns jejuns longos também. E eu estou prestes a fazer mais um desses, porque a gente tem que... Mais longo quanto tempo? O que eu estou querendo fazer agora é pelo menos uns 10 dias aí de jejum. Só na água? Só na água, uns 10 dias aí. Para a gente poder entrar mais fundo em Deus, nas experiências com Deus e poder deixar Deus operar mais na terra, através de nós, né? É isso. Pastor, essa unção, está satisfeito com o nível que já chegou? Não, nunca satisfeito. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth. Esse homem, ele foi um fenômeno, né, a nível de operação em Deus. E ele ressuscitou 23 pessoas dos mortos. Então, ele fala assim, a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeito. E aí eu vou falar de novo, né? Ele diz, a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeita. Então, eu vivo com isso. Então, assim, você está satisfeito? Não, eu estou grato pelo que eu tenho. Estou grato por onde cheguei. Estou grato pela igreja que tenho, né? Estou grato pelo ministério que tenho. Estou grato por estar pregando em tantos lugares. Estou grato, mas satisfeito não. Satisfeito não. Sabe por quê? Deus tem mais. Então, se ele tem mais, eu quero mais. Se pessoas chegaram em lugares maiores, mais fundos em Deus, eu também quero. Entende? Então, eu disse já para Deus e eu reitero. Eu não saio da terra antes de experimentar essas coisas.
Então eu quero coisas maiores. Eu estou vivendo para viver coisas maiores. Eu quero... eu não sei se um dia eu vou ficar satisfeito, eu acho que não. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Sempre vai querer mais. Eu vou viver coisas maiores ainda. Coisas grandes, grandes, grandes. Eu já tenho vivido, mas eu acho que tem muito mais ainda. Tem muito mais. Você tem expectativa, pastor, de milagres? Porque falta na igreja milagres. Isso, eu tenho sim, pastor. Isso me deixa muito satisfeito. Eu tenho sim. Tem que acontecer maiores, coisas maiores. Porque assim, eu conto pra você que eu orei por pessoas que foram curadas, mas eu poderia contar pra você tantas que não foram. Entende? Eu sei que eu já orei por tantas que foram, tá? Eu já orei por tantas que foram, tantas mesmo. Mas eu já orei por outros tantos que não foram. E isso me chateia. Entende? Isso me chateia. Contei da menininha que andou, mas eu poderia te contar de uma criança que não andou. Entendeu? Isso me chateia. Entendeu? Então, assim, tipo, todos nós ministros, eu sei que passa por isso, todos, sem exceção, mesmo Kenneth Hagin, mesmo Oral Roberts, Catherine Kuhlman, pessoas que não eram curadas. Todos passaram por isso, todos vão passar. Mas eu sei que a gente pode ir mais fundo para ter mais resultado ainda, eu sei disso. Eu sei que pode. Então, é como eu tô te dizendo, há 2 domingos atrás eu orei por uma criança que estava numa cadeira de roda e ela continuou na cadeira de roda. E isso me chateia. Entende? Então, isso me faz querer buscar mais Deus. Querer entrar mais em Deus. Porque eu preciso buscar a cura daquela criança. Eu preciso buscar algumas curas de algumas pessoas. Algumas coisas que precisam acontecer. Entende? Então, assim, o que me faz querer mais, o que me faz ficar insatisfeito, pastor, não é por causa de eu ficar com um nome famoso no Brasil, no mundo. Mas é porque tem coisas que eu preciso alcançar. Tem coisa que eu preciso fazer. Eu posso ajudar mais gente. Eu posso orar por mais cancerosos. Eu já orei por cancerosos, vários, que foram curados. Mas eu preciso orar por outros que não foram. Entende? Eu preciso buscar aleijados que ainda não foram, cegos que ainda não viram. Então, tem muita gente para ser alcançada. Tem muita coisa para ser feita. Então, eu não posso me dar ao luxo de estar satisfeito. Não posso. Isso. Então a chave é isso, vamos orar em língua povo para ativar todos os dons espirituais. Pastor, eu queria que você declarasse uma palavra profética, sentir para os ouvintes não, para aqueles que estão assistindo nosso programa, tiver alguma palavra que Deus te deu nesses dias na igreja, ou para o Brasil, uma palavra que você sabe que não é só para a igreja local, Verbo da Vida Pirituba, mas é algo específico para o Brasil. Deus tem falado algo no seu coração? Nós estamos chegando num tempo, num lugar de decisão, né? E aquela palavra, então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então nós estamos entrando nesse lugar em Deus, onde algumas pessoas vão mergulhar profundamente e vão fazer aquilo que o Senhor chamou elas para fazer, de uma maneira bem intensa. Por outro lado, nós vamos ter uma frieza maior no corpo de Cristo também. Então, assim, nós vamos ter essas pessoas que elas vão mergulhar mais fundo, pastor, né? E vai haver uma distância também daquelas que elas vão se esfriar. Vai ter dois lados. Vai ter 2 lados. Agora, eu sei que o texto que eu citei, ele falava sobre o que conhece a Deus, né? E o que serve, no caso, e o que não serve. E agora eu estou falando dentro da igreja mesmo. Na própria igreja evangélica mundial, vai haver um lado frio, né? E por outro lado, um lado que vai estar mergulhado mais profundamente em Deus. Agora, a gente não tem que ficar assustado no sentido de saber que também o pecado está aumentando. Porque na mesma proporção que o pecado está aumentando e até está entrado na igreja e tudo, nós vamos ter uma manifestação maior da glória de Deus também. Nós vamos ter uma manifestação maior do poder de Deus, dos dons do Espírito. Nós vamos ter uma manifestação maior. E é como nós estamos falando aqui nessa live, pastor, nesse Podercast. O carro-chefe para tudo isso é o Espírito Santo e a oração em outras línguas. Então, eu quero despertar você. Não me ouça de qualquer forma, não ouça o pastor Ariston de qualquer forma agora, nesse Podercast, não. Não ouça, não. Não ouça de qualquer jeito, não, como se fosse mais uma mensagem, mais um momento, mais uma coisa legal. Não ouça assim, não. E preste atenção no que está sendo falado. Preste atenção no que o Espírito fala com você nas entrelinhas. Preste atenção em cada
palavra que foi falada aqui e comece a procurar mais disso, como eu fiz em 2005, pastor. Em 2005, eu quando despertei para isso, eu quis estudar isso, esmerar o assunto. Eu quis ler mais sobre o assunto, ouvir quem estava mais falando do assunto. E aí eu vou te dizer uma coisa, você quer se manter sempre aquecido, quente no seu coração com desejo de orar mais, escute pessoas que falam do assunto, escute pregações do assunto e entre forte nisso. Toda vez que eu achar que eu estou desanimando sobre essa questão, desanimado eu nunca vou ficar, mas toda a vez que eu achar que eu estou diminuindo, eu vou ouvir alguém que fala sobre oração em línguas. Eu passei essa última semana ouvindo muitas pregações de oração em línguas, muitas e muitas e muitas. Isso me deu uma força maior, pastor, se eu posso dizer assim. Então eu entrei mais fundo. Então eu quero recomendar para você, faça aquilo que eu falei para você, ouça essas mensagens de oração em línguas e entre nisso para praticar. Em nome de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.